espaço público, ele é, do ponto de vista do espaço, a alma da democracia, né? E o grande problema é que a gente vive em sociedades onde os espaços públicos eles estão cada vez mais, digamos, anêmicos, quer dizer, enfraquecidos. São espaços de uso coletivo, mas são espaços públicos num sentido frouxo, num sentido fraco. A gente se refere a espaços públicos como simplesmente um sinônimo de espaço de uso coletivo, né? Uma rua é um espaço público, uma praça é um espaço público, todo logradouro público é um espaço público. Mas, na realidade, em sentido forte, um espaço público, para existir, ele exige uma esfera pública democrática, uma esfera pública dotada de vitalidade, um mínimo de vitalidade. Público, acho que é o espaço que as pessoas se conhecem, se relacionam, trocam experiências, conhecimento. É um espaço, né, realmente onde todos, né, podem participar, né, estar ali presente, né, é público, é gratuito, é de todos, né? É um espaço aberto, onde qualquer um pode ir e vir, poder andar, circular. É algo público, algo onde tem que estar livre para as pessoas utilizar, não tem que ter restrição. Qual é a importância de um espaço público para uma grande cidade? Eu acho muito importante mesmo para as pessoas andarem, pessoas poderem conviver em união, né? Geralmente as pessoas só passam direto. Quanto mais espaço público tiver e for bem cuidado, né? Se for bem cuidado, é muito importante porque chama mais as pessoas para sair e você não vai ficar muito dentro de casa, você vai sair para dar mais movimento, para dar mais renda para, né? Para a prefeitura, para a cidade. Em todas as cidades do mundo, milhões de pessoas circulam diariamente por ruas, avenidas, praças, parques e jardins. Algumas usam praças e parques urbanos como extensão de suas casas. Ali, elas têm seus momentos de lazer e encontram amigos e vizinhos para trocar um dedo de prosa. Há pessoas que procuram um jardim público para contemplar o pouco da natureza que mãos humanas ali plantaram. Reservas ecológicas de centros urbanos também colocam as pessoas em sintonia com a natureza, embora sejam vistas por especialistas como espaços de preservação ou conservação. Mas, independente de seu uso, em todos os espaços públicos, o direito de ir e vir é livre. Para os gregos da Antiguidade Clássica, a ágora, principal praça da cidade, era espaço de exercício da cidadania. Local em que se instalava o mercado e que servia para a realização das assembleias do povo. Com o caminhar da humanidade, outros espaços públicos foram se formando, consolidando-se como espaços de socialização, de reuniões, de encontros, de troca e confronto de ideias e até mesmo de conflitos entre os diversos grupos sociais, culturais e políticos existentes na cidade. Esses espaços públicos se desenvolveram a partir do processo de urbanização. O espaço público ele é, digamos, uma das escolas de cidadania, uma das escolas de democracia, de encontro informal que pode se transformar em um protesto, que pode se transformar em uma reunião pública, que pode ser usado como um espaço de troca, como um espaço de debate político, de debate cultural, né? E a gente está vivendo cada vez mais em função de processos econômicos, mas também de processos sociopolíticos que têm a ver com a violência, têm a ver com o sentimento de insegurança, as pessoas se enclausurando cada vez mais em casa. Viver em ambiente urbano, seja qual for, passou a ser um processo irreversível e a cidade se tornou um espaço privilegiado para a convivência social. Uma das marcas desse novo modo de vida é a proximidade entre as construções, como moradias e comércio. Mas, se por um lado, essa proximidade agrega, por outro, em função de desigualdades sociais e de estrutura urbana mal distribuída, gera problemas. Uma vez que em áreas relativamente próximas convivem integrantes da classe alta, com todo o conforto e o luxo pelos quais podem pagar,
e uma significativa faixa populacional excluída do acesso aos serviços mais básicos. A parcela mais abastada encontrou uma saída com o deslocamento voluntário dessas áreas de maior movimento urbano para locais exclusivos, como os condomínios fechados, que viram uma espécie de microcosmo urbano, com oferta de uma grande variedade de serviços como supermercados, escolas, cursos, farmácias, cinemas e outras opções de lazer dentro da própria estrutura do condomínio. Alguns contam, inclusive, com linhas de ônibus próprias, o que reduz ainda mais a convivência com pessoas de outros grupos sociais. É a autossegregação. Você pode uniformizar, você pode apartar, você pode transformar a cidade num grande campo esmagador dos desejos, da singularidade das pessoas, ou você pode promover esses espaços construídos de forma que eles construam ali diferenciações, ressingularizações, com vistas a uma atividade mais libertadora desses indivíduos nos seus trajetos, nas suas relações com os prédios, nas suas relações com as outras pessoas, né? Eu vim pra cá meio desbravador, só tinha o Barra Mares e mato. Eu tinha uma visão um pouco mais ampliada, eu digo assim, eu acho que vai ser o futuro do Rio, vai ser aqui, mas eles não quiseram, na época reclamaram um pouco, ninguém queria morar na Barra. Eu vim meio que contrariando a minha família na época, as minhas crianças tinham dificuldade de estudar, tinham que estudar na Zona Sul, a gente tinha que deslocar com elas, não tinha, tinha umas escolas aqui, mas que a gente achava que não atendia naquele momento. Então, elas tinham que estudar fora daqui, não tinha comércio, não tinha condução, você não tinha lá, a Barra era mosquito e o Barra Mares. A comodidade, né, que o Barra Mares apresenta pra gente é muito grande. Você tem uma farmácia, padaria, restaurante, salão, a empadinha da praia que vende pra orla toda. Ele tem uma infraestrutura diferente dos outros, porque esse comércio que está aqui, ele ajuda. Às vezes eu não saio daqui, recebo visita, 7 horas da noite, 9 da noite, 11 horas da noite. Aberta a padaria, eu desço aqui rapidinho, compro tudo que vou colocar na mesa. E resolve. E resolve. A cidade grande é cheia de espaços que intimidam. Lugares que nos afastam ou dos quais só podemos participar se formos convidados ou aceitos. Mas o que nos faz pertencer a um ou outro lugar? Ou melhor, que regras se estabelecem socialmente para que determinados espaços sejam divididos de acordo com determinados grupos de pessoas? Afinal, não somos todos seres do mesmo ambiente, a cidade? Edifícios altíssimos, vigilância 24 horas, grades, paredes, portões delimitam nossos territórios atualmente. Em nome da segurança, até mesmo as praças e locais públicos são cercados e protegidos. Os condomínios fechados são a febre imobiliária nas últimas décadas. Eles oferecem cada vez mais opções de serviços, lazer, todos os recursos aos moradores dentro da própria área residencial, para que seja cada vez menor a necessidade de se expor ao outro lado, para se olhar cada vez menos para o que está fora. Medo? Insegurança? O que justifica não valorizarmos o que temos de mais característico na nossa condição de seres humanos? A convivência, com todas as suas diferenças e particularidades. Será ilusão pensar que nossa liberdade de ser é uma conquista na medida em que também somos capazes de escolher, por exemplo, onde estar, onde morar? Vendo a cidade, sinto que muitas vezes a livre opção de uns, neste aspecto, influencia decisivamente na falta de alternativas para outros, mesmo que uma cidade grande ainda ofereça diversas opções. Já morei em condomínio fechado também. Acaba deixando os filhos presos no condomínio, né? E as amizades ficam restritas ao condomínio, né? Meus filhos passaram muito tempo sem conhecer o centro. O condomínio tinha piscina, tinha bar, tinha não sei o quê, e aí não saía dali. O condomínio isso aqui é gostoso, tem uma feirinha também, tem tudo de bom. As pessoas descem, meio no verão, então fica todo mundo aqui fora, papeando, conversando. E as crianças brincando, é muito gostoso. É importante continuar as pracinhas, né? né? Nossa, super. É, mas espaços como este estão bem mais raros. E condomínios hoje estão se tornando uma opção de moradia para diferentes classes sociais. Daniele, por exemplo, cresceu numa casa com mais espaço interno.
Mas depois que casou, mudou para um apartamento pequeno, num bairro distante do centro da cidade. Aqui, até pouco tempo atrás, quase só havia casas. O dela é um dos primeiros condomínios da região. A gente sempre morou em casa e a gente achou por mais segurança, por questão de segurança mesmo, procurar um condomínio, alguma coisa mais fechada, uma coisa mais reservada mesmo. Você gostaria de criar um filho dentro de um condomínio com essas características? Sim, eu vejo pelas crianças daqui que é bem diferente de como eu fui criada. Porque aqui no condomínio elas não têm esse risco, não têm esse perigo de passar pelo portão, de acontecer alguma coisa, de ser atropelada, alguém raptar, esses riscos que a gente sabe que hoje em dia as crianças são bem propensas. E aqui os vizinhos costumam também manter essa boa vizinhança, digamos? Sim. Uhum. É uma coisa assim, é uma coisa que a gente passa a gente até acha graça, né? Que é uma coisa meio interiorana, assim, a gente passa de pessoas de boa tarde, boa noite, coisa que assim, que cidade grande, cada um tá preocupado com o seu problema. Certa vez eu estava chegando no mercado cheia de bolsas e um vizinho que eu nunca tinha reparado, não, peraí que eu vou te ajudar, me ajudou, levou as coisas até na minha casa. Quer dizer, se fosse no outro lugar, eu falo, não precisa não, me deixa aqui, pô, não sei quem é esse cara, não sei pra que ele quer entrar na minha casa. E aqui a gente tem essa segurança, essa coisa bem interessante. A gente acaba não precisando sair daqui, porque até a farmácia faz entrega aqui. Então a gente acaba que aqui dentro a gente acaba se acomodando, né? Porque a moça que vende refrigerante, o filho dela entrega em casa, é só interfonar. Então é uma comunidade muito grande, que em outros lugares a gente tem que ir na rua. Curioso é que o sonho da Daniele é também o sonho de muita gente. Voltar a ter uma residência mais confortável. Difícil é conciliar tudo, porque em cidades cada vez mais carentes de espaço, conforto e segurança custam caro. E são uma realidade que poucos podem pagar. Fui conversar também com a Ana, uma decoradora que mora num bairro onde os condomínios faziam parte de um plano piloto. Ele foi elaborado em 1969 por Lúcio Costa, o mesmo urbanista que projetou Brasília. As pessoas gostam de se agregar, gostam de sentar, de conversar, de ter um certo conforto. Então, eu acho que não importa onde você está, você tem tribos. Né? Todo mundo se agrega de alguma forma. Então, há grupos na Barra e há pessoas na Barra que não fazem nada na Barra, não sei morar na Barra, tem seus amigos na Zona Sul, seus médicos, dentistas na Zona Sul, entendeu? Hoje não é necessário isso, porque você tem toda uma estrutura na Barra para te atender, que há 30 anos atrás, quando eu vim, não tinha. Então, eu acho que muito mais do que você estar preocupado com o encastelamento que um condomínio faz, é a gente entender o que aconteceu com a nossa cidade, com tantas outras cidades, o que a violência fez com a gente, que, na verdade, você não importa se você mora em Bangu, se você mora em Petrópolis, se você mora na Barra ou se você mora no Leblon. Você não quer sair da sua zona de conforto, porque aquelas ruas, daquele lugar onde você mora, você se sente protegido, porque você conhece a rua que não é legal, como é que você faz, qual é o seu caminho. E aí, quando você sai dali, você fica tenso, né? E isso, ninguém gosta de estar tenso. Passeando pela lagoa que fica perto do bairro onde eu moro, reafirmo minha certeza de que a harmonia é fundamental para se viver bem, seja num lugar grande ou pequeno. E ambientes como esse proporcionam o bem-estar e a convivência em sociedade. É uma oportunidade que temos de observar outros horizontes, para além dos limites artificiais criados por nós. Qual espaço público de lazer você frequenta? A praia, shopping centers, né? Apesar de serem administrados pela iniciativa privada, não deixam de ser espaço público, né? Acho que você falou até na questão do shopping. Ser público é uma coisa entre aspas, não é bem público. Tudo lá você paga, você estaciona, você paga. Você, para entrar, se bobear, o cara tem lá um segurança que não deixa você entrar de calção. Então não é público, não é livre. Eu acho que o espaço público tem que ser livre. Os espaços públicos da cidade contemporânea revelam as transformações por elas sofridas e pelos próprios espaços. O que já foi um espaço de lazer ontem pode ser hoje um lugar de passagem. O que já foi um simples ponto em algum projeto de urbanização pode ser hoje uma praça, na qual se exercita ou deveria se exercitar a convivência entre os diferentes. E há também
Em grandes cidades, espaços desprovidos de suas características fundamentais, que perdem a função socializadora e se transformam em espaços sem uso. À medida em que você vai tendo a deterioração do comércio de bairro, que faz par com a deterioração no sentido sociopolítico das ruas, das praças, como espaço de encontro. Onde é que o pessoal vai ao cinema, onde é que o pessoal vai comer, onde é que o pessoal se encontra ou vai conversar sobre o último tablet no mercado, é a praça de alimentação do shopping. O shopping center e a sua praça de alimentação é um espaço público-privado. Ele não é privado como a sua casa ou a minha casa, é um espaço privado. Ele também não é privado como um pseudo-condomínio, um loteamento fechado é privado. Ele é mais poroso porque ele tem que ser permeável para os clientes, para os consumidores, mas não para qualquer um, para aquele que é de fato o consumidor em potencial. Então isso não é um espaço público, isso é um arremedo de espaço público. Os shopping centers conquistam cada vez mais adeptos desde meados do século XX. Eles são uma extensão de galerias e lojas de departamentos inauguradas ainda no século XIX, que faziam muito sucesso nas capitais europeias e já tinham como principal apelo o consumo associado ao lazer dentro de áreas protegidas. Hoje, os shoppings levam essa ideia às últimas consequências. Muito mais do que espaços de compras, eles se apresentam como alternativa dinâmica da rua, incluindo em seus espaços lojas de todos os segmentos, serviços e áreas de lazer. Será que esses espaços multifuncionais fechados em si mesmos são as cidades do futuro? Que cidade que a gente está desejando? Uma cidade da asfixia espacial, uma cidade onde você quer de alguma forma ficar sempre próximo ao outro, ao seu igual, né? A certeza da identidade, a certeza da questão de você estar sempre próximo a pessoas que vão ali, são previsíveis para você de alguma forma, ou você quer provocar, construir alteridades, né? Multiplicidades, encontros fortuitos ou encontros mais demorados, mas que promovam ali uma centelha de diferenciação, né? Uma criação libertadora, possibilitar um encontro com o outro que vai te acrescentar algo a mais. As crianças de hoje ocupam os espaços públicos? No centro da cidade é mais difícil, mas no subúrbio é mais fácil das crianças se conhecerem brincando na praça. Porque agora é a tecnologia, né? Geralmente agora as crianças querem saber só de videogame, computador. Aí estão ocupando menos espaços públicos. Por exemplo, quando eu era criança, uma praça lá perto de casa, eu sempre ia brincar e conhecia várias pessoas ali. Tinha sempre o grupinho da praça, perto da minha casa. Jogava bola de gude, rodava peão, soltava pipa. Brincava muito de queimada, né? De vôlei, assim. De pular corda, pique, correr. Brincava de polícia ladrão, bandeirinha, todas essas brincadeiras, né, que antigamente existiam, que hoje não existem mais. Tinha muita brincadeira. Existia uma cultura, principalmente no subúrbio existe, né, uma cultura de convivência mesmo em praças. Por isso que é importante revitalizar e tentar, né, introduzir algum tipo de comércio para virar um ponto de convivência mesmo dentro da cidade, né? Imagina uma pessoa morando num prédio, né, no centro de uma cidade como o Rio de Janeiro, né, descer do prédio e não ter um lugar, um espaço, né, realmente como uma praça, né, já que a gente está falando dela. Né? Quer dizer, eu acho que diminui até o IDH, né? O Índice de Desenvolvimento Humano, né? As praças são espaços de reunião entre a população. A praça é um lugar de descanso, refrigério, de você sentar, tá em meio à correria, né, da vida, você de repente vê uma praça, senta e descansa um pouco a cabeça e depois você vai, segue seu caminho. Você lembra quando essa praça era gradeada? Eu tanto lembro, a hora que eu cheguei ali, eu falei, pô, até que enfim raciocinaram, que eu acho um absurdo uma praça ficar fechada. Estão cuidando mais, estão olhando mais para cá e tá dando mais, ficou mais bonito e parece que chamou mais o turista para cá, porque tem muito baile aqui à noite aqui, muito movimento e aí melhorou. Por que ficar fechado? É público. Você acha que é melhor essa praça gradeada ou assim, sem grades?
tinha grade fechado. Esse espaço, se tiver o portão fechado, eu não posso entrar. E eu acho que fechava nesse certo horário. Então, acho que estando aberto, isso é a coisa mais importante, é essa abertura mesmo. A coisa que eu mais senti foi liberdade, estar livre. O acesso fica facilitado, as pessoas sentem mais à vontade, não sei, porque não sentem, sei lá, presas na grade. Você vinha nessa praça quando ela estava gradeada? Vinha. E ficava muito feia, cheia de mendigo. E acho que assim, ela ao ar livre ficou melhor, bem melhor. Eu sempre passei aqui, sempre. Sempre eu passava aqui, sempre. Só que a gente não passava muito aqui por dentro, mas era só por fora. Qual é a diferença? A diferença é visual mesmo, né? Quer dizer, visual no sentido de dar ao espaço urbano, entendeu? A beleza que ele merece, né? Eu entrava para andar mais rápido, pegava o portão para pegar esse portão para sair. Mas entrar aqui eu não gostava de entrar. Já que o centro da cidade é formado, né, por tantos prédios, né? Então, quer dizer, esse espaço aqui, com esse verde, essa praça, né? Quer dizer, as pedras portuguesas, as imagens, né, as estátuas, todo esse conjunto, né, arquitetônico, né, que faz, né, e torna a praça bastante bela e acessível, né, a todos, né? Quer dizer, pública realmente, atrativa. Porque as pessoas moram em beco, moram em vila, moram em apartamentos, moram aqui no centro que não tem onde ir, esse trânsito absurdo. Então a praça é muito importante, claro que é. Eu amo a rua. Nós somos irmãos, nos sentimos parecidos e iguais, não porque soframos com a dor e os desprazeres, a lei e a polícia, mas porque nos une, nivela e agremia o amor da rua. Palavras de João do Rio. João foi o grande cronista carioca do começo do século XX, a época em que o Rio de Janeiro estava se urbanizando e modernizando. Dos muitos livros que escreveu, A Alma Encantadora das Ruas é certamente o mais conhecido. Nele, João celebra a rua. Não apenas esta ou aquela rua real e concreta. Mas a rua, essa entidade meio mítica, que só existe plenamente nas grandes cidades e que é a própria essência delas. A rua de João do Rio é uma metáfora da vida e da própria cidade, porque crescer para uma cidade é exatamente ganhar ruas. Ruas que vão se construindo por si mesmas, aos poucos, ao sabor do acaso e da necessidade. Livres e caprichosas, imprevisíveis. O que diria João diante do surgimento dos condomínios? Esses conjuntos que nascem prontos e acabados, que brotam do chão quase que do nada, sem passado e também quase sem nenhum futuro, porque praticamente não podem mudar. Tudo num condomínio já está calculado e previsto. Cada árvore, cada espaço, nos mínimos detalhes. Um condomínio também jamais é atravessado por estranhos. Ninguém pode caminhar livremente por um condomínio apenas a passeio, flanando, como diria João do Rio. Não há ali essa mistura própria das ruas e por isso não há possibilidade de encontros fortuitos e inesperados. Nos condomínios, tudo é feito para ser previsível. Porque o imprevisível tornou-se sinônimo não de poesia, mas de insegurança. Por isso, é muito provável que o João achasse essas ruas desalmadas e sem encanto. Talvez nem as chamasse de ruas, mas de algum outro nome menos poético, como vias. Ou talvez João, como bom cronista, descobrisse encantos que não saltam ao primeiro olhar. Talvez percebesse que atrás das grades, guaritas e circuitos internos de vigilância e segurança existem sonhos e perguntas iguais aos de qualquer lugar do mundo, onde a violência urbana tenha deixado algum trauma. Quando será que as grades começarão a cair e o espaço público voltará a pertencer ao cidadão? Quando será que o medo dará novamente lugar à curiosidade? Em todo o mundo, as cidades têm procurado encontrar soluções que se equilibrem entre a desordem idílica das ruas do João do Rio e a rigidez dos condomínios surgidos nos anos 80 e 90. Um lugar onde os séculos passam, deslizam, levando as coisas fúteis e os acontecimentos notáveis. Só persiste e fica, legado das gerações cada vez maior, o amor da rua.
Palavras atemporais de João do Rio. No atual século, o XXI, a tendência em todas as partes do mundo é novamente revalorizar o espaço público. A crença é de que, quanto mais diversificada for uma cidade, quanto mais encontros ela proporcionar, maior será a sua capacidade de gerar ideias. No entanto, os críticos alertam para o risco de que os novos espaços públicos atendam apenas aos interesses de uma parte da população urbana, transformando a cidade em um cenário, esterilizando-a e livrando-a de suas contradições. As cidades, elas nascem também com essa questão toda de uma aproximação do outro, né? As cidades das navegações, onde navios chegavam com estrangeiro, né? A partir dali uma tinta nova passa a ser desenvolvida, uma cor nova chega para a tapeçaria, né? Então essa questão do outro, ela está sempre muito linkada à configuração das cidades, ao nascimento das cidades e à nossa forma de fazer coesão social, né? De tecer laços sociais.